Toda linguagem formal pode ser ou gerada por uma gramática ou reconhecida por um autômato. Através de regras da gramática, a gente gera todos os elementos de uma determinada linguagem, ou palavras dessa linguagem, reduzindo a partir de um símbolo inicial cada uma das possíveis palavras naquela linguagem. Um autômato, o que ele faz? Dada uma palavra, ele reconhece, através do caminhamento pelos estados desse autômato, ele vai reconhecer se uma determinada palavra pertence ou não a uma dada linguagem. A primeira linguagem que a gente vai estudar são as linguagens regulares. As linguagens regulares são geradas por gramáticas lineares e são reconhecidas por autômatos finitos. Então vamos lá. Na motivação, a gente utilizou processamento de log como exemplo para linguagens regulares. De fato, a gente pode definir um autômato finito determinístico que processa um log e identifica se register name é uma substring da string que representa uma palavra na linguagem que descreve logs. Isso é feito através, esse comportamento ele pode ser representado como um grafo, como o que está na tela agora, que denota um autômato finito determinístico. O autômato finito determinístico é um mecanismo reconhecedor das linguagens regulares. O autômato finito determinístico tem basicamente dois componentes: a noção de estado, que são os nós do grafo, e a noção de aresta, de transição, perdão, que são as arestas do grafo. O autômato ele lê de uma fita. Essa fita é onde fica registrada a palavra que está sendo lida pelo autômato e que o autômato deve aceitar ou recusar, dependendo da pertinência dessa palavra à linguagem que aquele autômato reconhece. Então, no caso dessa transição aqui, o autômato está lendo o símbolo A, estando no estado Q1 e mudando para o estado QF, que é um estado final. Quando é que o autômato para? E, diga-se de passagem, um autômato finito determinístico sempre para. Quando ele terminou de ler todos os símbolos da fita, e ao terminar de ler todos os símbolos da fita, ao terminar de ler a palavra dada, ele alcança um estado final. Então, no nosso exemplo aqui, isso aconteceria se, ao ler uma entrada como essa que está aqui na tela, ele encontrasse a palavra register name, como sendo a sequência de símbolos R, E, G, I, S, T, R, espaço, N, A, N, E, dentro da palavra dada, né? Onde a palavra dada seria todo o log de um computador. Então, o que a gente vai fazer agora é olhar em detalhes a definição de autômato finito determinístico, né? A definição formal, e vamos estudar esse exemplo em particular, que eu estou mostrando para vocês na tela, que descreve exatamente a capacidade, descreve exatamente uma linguagem que tem como subpalavra ou a substring AA ou a substring BB. Então vamos passar agora ao estudo detalhado dos autômatos finitos determinísticos. Então vamos continuar falando sobre autômatos finitos determinísticos. Os autômatos finitos determinísticos, assim como outros tipos de autômato finito que a gente vai ver daqui a pouquinho, que também representam, também são dispositivos reconhecedores para linguagens regulares, a gente chama eles são chamados de dispositivos ou máquinas, e por isso a gente está querendo dizer representações abstratas de pequenos computadores, como se eles fossem abstrações, eles são abstrações matemáticas de mecanismos de computação. Não é à toa que a gente está falando aqui de teoria da computação, né? Todas essas classes de linguagem, a hierarquia de Chomsky, tudo isso aí fundamenta
na computação. As classes de linguagem, elas nos dizem as classes de problema que podem ser de problemas de decisão, né? Ou seja, problema de decisão é algo que decide se um elemento pertence ou não a um conjunto, e essa é a essência da teoria da computação. O autômato finito determinístico em particular, ele é composto por uma fita, primeiro. Nessa fita, que é o dispositivo de entrada, ele vai ter a palavra que a gente quer verificar se pertence ou não a uma determinada linguagem. Linguagem é essa, que é aquela reconhecida pelo autômato. A unidade de controle que representa o estado corrente da máquina, se vocês se lembrarem da motivação que a gente deu, o autômato é essencialmente um grafo, né, onde os nós do grafo são os estados. Né? Então, a unidade de controle está essencialmente representando o estado corrente da máquina durante o processo de reconhecimento da entrada. Ele possui essa unidade de controle, ela possui uma unidade de leitura, que é a cabeça chamada de cabeça da fita, que está o dispositivo de entrada, né, que lê da fita. E essa fita, por sua vez, ele é organizada em células, que são lidas uma vez a cada vez. E no caso do autômato finito determinístico, essa unidade de controle ela se movimenta sempre para a direita. Ela não é capaz, então, de retornar para um estado anterior, para uma posição anterior da entrada, desculpa. E para caracterizar o autômato finito determinístico também, a gente precisa da função programa, ou da função também chamada de função de transição, ou simplesmente programa. Essa que é a programação do autômato, né? A gente pode pensar nisso aí como se fosse um dispositivo embarcado, né? Que é super simples, né? Embarcado no hardware, né? Ou no sensor. Então ele tem a sua programação super simples, que simplesmente diz isso. Avance para a próxima célula de leitura e quando isso for feito, dependendo daquilo que foi lido da fita, então o autômato vai transitar para um estado diferente. Então, como eu disse, essa fita ela é dividida em células. Cada célula vai ter um símbolo da entrada. Esses símbolos pertencem a um alfabeto, como eu comentei, assim como se a gente pensar numa linguagem natural, para a gramática de uma linguagem natural, quando eu quero dizer português, inglês ou alemão, etc., a gente tem o alfabeto daquela linguagem. No caso de português é o alfabeto latino, no caso de russo é o cirílico, no caso de japonês é kanji e por aí vai. Essa fita ela é de leitura somente, então não é possível gravar essa fita, diferentemente do que a máquina de Turing vai poder fazer, né, que é um dispositivo mais poderoso, ou mesmo aquele que reconhece que as máquinas de Turing reconhecem as linguagens recursivamente enumeráveis dentro da hierarquia de Chomsky. O autômato finito, o autômato com fita limitada, que é o reconhecedor das linguagens sensíveis ao contexto, também consegue gravar na fita. Mas não é o caso do autômato finito determinístico. A fita vai ser tão grande quanto a palavra sendo processada. Né? Então, essas são as características da fita. O que é a unidade de controle? É só um dispositivo para ler da fita e para mostrar qual é o estado corrente. O processo de leitura ele acontece sempre da esquerda para a direita, do primeiro símbolo ao último, e essa cabeça de leitura ela anda sempre para a direita, sempre um símbolo para a direita, a cada vez que houver uma transição dada pela função programa. A função programa, então, ela depende do estado corrente, do símbolo sendo lido, e ela é que diz para que estado o autômato vai transitar quando, num determinado estado, lendo um determinado símbolo. A definição formal de autômato finito determinístico é, então, uma quíntupla, onde o primeiro componente é o alfabeto de entrada. Naquele exemplo que a gente viu lá, né, que a gente vai também ver com detalhes daqui a pouquinho, de reconhecer as substrings A, B, B.
o alfabeto naquele exemplo era A e B. No caso do log do computador, o alfabeto vai ser muito maior, né? Provavelmente todo o alfabeto latino e talvez alguns símbolos adicionais. O segundo componente de um autômato finito determinístico é um conjunto de estados. São os nós, né, do grafo, né, naquele exemplo que eu mostrei. Delta é a função programa, ou seja, é o programa efetivamente que diz, dado um estado e dado uma entrada, né, dado um estado e dado um símbolo em sigma, para qual estado o autômato transita. Dentro do conjunto de estados Q, há um estado em particular, que é o estado inicial, e há um subconjunto particular de Q, que é o conjunto dos estados finais. Ou seja, aquele estado que diz que se o autômato tiver lido tendo o autômato lido uma determinada sequência de caracteres em sigma, tendo alcançado o estado final, significa que aquela palavra foi aceita. Eu mostrei para vocês que os autômatos finitos determinísticos têm uma representação diagramática, na qual estados são conectados por arestas. Então, os nós do grafo são conectados por arestas, denotando transições. O início da aresta é o estado a partir do qual se transita quando o autômato estiver lendo o símbolo A, e sendo o estado da direita o estado alcançado por uma determinada transição, delta PA igual a Q. A gente tem notação específica para representar os estados inicial e final. O estado inicial vai ter essa seta apontando para ele, e os estados finais são representados graficamente por uma linha mais grossa. A gente pode ter transições, mais de uma transição entre dois estados P e Q. Obviamente, essas transições têm que estar rotuladas por símbolos diferentes do alfabeto, caso contrário, seriam a mesma transição. E transições paralelas, então, podem ser representadas por duas arestas paralelas ou uma única aresta com símbolos separados por vírgula. Aqui essa vírgula não é a concatenação, então não é a palavra AB. Isso aqui, né, significa exatamente a mesma coisa que isso aqui. Da mesma maneira que a gente tem a representação equacional para uma transição e uma representação diagramática para uma transição, a gente também pode representar uma transição de maneira tabular. Então, a função programa pode ser dada por uma tabela na qual as linhas são estados e as colunas são símbolos do alfabeto. Então, o que isso aqui denota é que, estando no estado P, lendo o símbolo A, o autômato muda para o estado Q. Estando no estado Q, lendo o símbolo A, o autômato vai transitar para um outro estado R. Estando no estado P, lendo o símbolo B, o autômato vai transitar para um outro estado S, e assim sucessivamente. Então, a computação no autômato, né, fazer a conta no autômato, é nada mais, nada menos do que a gente aplicar a função programa sucessivamente, para cada símbolo da entrada, da esquerda para a direita. E isso é feito até que encontre um estado final, ou que o autômato simplesmente não consiga transitar mais porque a entrada acabou. Então, por essa razão, o autômato finito determinístico ele sempre vai terminar. A gente tem que lembrar que ele não possui memória, diferentemente de um programa de computador em que a gente atribui um valor a uma determinada variável e depois a gente pode ler o valor dessa variável. Aqui a gente não tem essa capacidade. A gente tem única e exclusivamente as transições, né, e os caminhos, pensando de uma maneira, entendendo o caminho como uma indução, né, uma recursão sobre a realização das transições, como uma forma de guardar a informação. A gente vai ver isso melhor no exemplo. Então, voltando àquele exemplo do autômato finito que recebe uma string e identifica se essa string tem a palavra A ou a palavra BB como subpalavra, vamos formalizar aqui também algumas coisas.
Primeiro, toda linguagem é um conjunto. É um conjunto de palavras estas que são formadas pela concatenação de símbolos no alfabeto, né? Então, L1, por exemplo, é um conjunto de palavras W, palavras estas W que vão possuir as strings AA. Por que isso aqui? Por que a A é uma palavra? É uma palavra porque é a concatenação do símbolo A, pertencente a sigma, com o símbolo A, que pertence a sigma. Ou então, pela palavra BB, que é a concatenação do símbolo B com ele mesmo. Então, o autômato que reconhece a A ou BB como subpalavra, ele tem a representação formal M1. O conjunto AB é o conjunto sigma. O conjunto Q1, Q0, Q1, Q2, QF é o conjunto Q. Delta 1 é a função programa do autômato M1. Q0 é o estado inicial do autômato M1. E o conjunto unitário QF é o conjunto de estados finais do autômato M1. A função programa, delta 1, ela é dada pela seguinte tabela. Q0 com A vai para Q1, Q0 com B vai para Q2 e assim sucessivamente. Visualmente, essa tabela aqui é representada por esse grafo aqui, que muitas vezes é mais fácil de entender o que está acontecendo quando o grafo não é muito pequeno, quando o grafo não é muito grande, melhor dizendo. A gente deve sempre procurar estabelecer um significado para cada um dos estados. Nesse exemplo, o estado Q1 ele denota o quê? Já foi possível, já foi lido o símbolo A da entrada. De maneira similar, o estado Q2 denota que já foi lido o símbolo B da entrada. Os estados Q0 e QF denotam que nada foi lido ou que uma palavra que tenha AA ou BB como prefixo tenha sido lida. Uma vez identificado AA ou BB, a palavra então já pode ser aceita, alcançando então o estado QF. Note que a gente não precisa ter AA seguido de uma outra palavra qualquer ou BB seguido de uma outra palavra qualquer. Essas transições internas aqui, entre Q1 e Q2, nos permitem ter palavras que sejam qualquer coisa com AA seguida de qualquer coisa, ou qualquer coisa BB seguida de qualquer coisa. Vamos ver um exemplo aqui. Vamos considerar a palavra ABBA. Como é que o autômato vai funcionar? Começa em Q0. Em Q0, ele vai ler a letra, o símbolo A. Tendo lido o símbolo A, ele vai para o estado Q1. No estado Q1, ele vai ler o símbolo B. Lendo o símbolo B, ele passa para o estado Q2. No estado Q2, ele lê o símbolo B novamente. Isso faz com que ele vá para o estado QF. E aí, qualquer que seja essa palavra, ela já vai ter sido aceita, porque temos a subpalavra BB, temos a string BB, a palavra BB, como subpalavra da palavra dada, a B, BA. Consequentemente, a gente pode fazer tantas transições quanto quisermos, estando no estado QF, que o que quer que venha em seguida vai continuar sendo aceito. Ou seja, uma palavra aceita concatenada com qualquer coisa dá uma palavra aceita. Então, tendo lido A, ele permanece em QF e a palavra é aceita. A gente pode afirmar que um autômato finito sempre para. O que quer dizer isso? Independentemente dele aceitar ou não uma palavra, ele sempre vai parar e aceitar ou vai parar e dizer não. A gente chama isso aí de um procedimento de decisão. Então, o autômato finito determinístico é um procedimento de decisão para linguagens regulares. Por que ele vai sempre parar? Porque a palavra é finita. Então, ou o autômato vai parar, terminar de ler a palavra e parar no estado final, ou ele vai parar de ler a palavra porque ela acabou e vai chegar no estado que é final, aceitando, por conseguinte, a palavra dada. Como a gente falou, o autômato finito é um grafo, onde os nós do
grafo representam os estados do autômato, as arestas do grafo denotam transições no autômato. No entanto, existem algumas características adicionais, são os rótulos nas arestas, que podem existir. Existe uma noção de estado inicial, assim como um conjunto de estados finais. E na hora que a gente, um aspecto importante é que na hora que a gente entende um autômato como grafo, existe uma série de resultados da teoria de grafos que podem ser aplicados à teoria de autômatos.